Antes de orarmos, vamos separar um momento para ouvir a palavra de Deus e permitir que ela fale profundamente ao nosso coração. Em Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 9, encontramos uma das descrições mais poderosas sobre quem Jesus é e sobre a maneira como ele viveu enquanto esteve nesta terra. O apóstolo Paulo nos ensina que nada deve ser feito por ambição egoísta ou por orgulho, mas que, em humildade, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Ele nos chama a olhar não apenas para os nossos próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. E então ele nos faz um convite profundo e desafiador, que tenhamos a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Jesus, sendo Deus, possuindo toda a autoridade, glória e poder, não se apegou à sua posição divina. Ele não veio ao mundo buscando reconhecimento, aplausos ou honra humana. Pelo contrário, ele se esvaziou de sua glória, assumiu a forma de servo e se fez semelhante aos homens. O Filho eterno de Deus deixou o trono do céu, onde anjos o adoravam, e entrou em um mundo marcado pela dor, pela fraqueza e pelo pecado. Ele se vestiu de humanidade. Ele se fez pequeno para carregar a vergonha que era nossa. Essa atitude revela o coração de Cristo e nos mostra um caminho completamente diferente daquele que o mundo ensina. Aqui começamos a entender que o Evangelho não é sobre exaltação pessoal, mas sobre humildade. Não é sobre subir, mas sobre descer. Não é sobre ser servido, mas sobre servir. Esse é o convite que a palavra de Deus nos faz hoje, permitir que a mente de Cristo transforme a nossa maneira de viver. Ao olharmos para a vida de Jesus, vemos uma humildade que o mundo jamais conheceu. A natureza humana luta por posição, reconhecimento e poder. O coração humano deseja ser visto, aplaudido e exaltado. Mas Jesus nos mostrou um caminho completamente diferente. Mesmo tendo todo o direito de ser exaltado, ele escolheu se humilhar. Mesmo podendo exigir honra, ele escolheu servir. Aquele que poderia reinar com uma coroa de ouro preferiu usar uma coroa de espinhos. O Rei dos Reis se inclinou para lavar os pés de seus discípulos, assumindo a posição de servo. Jesus não se apegou à sua igualdade com Deus como algo a ser usado em benefício próprio. Pelo contrário, ele usou sua divindade para servir aos outros. Ele desceu ao nível mais baixo para nos alcançar. Essa atitude revela o coração de Deus e redefine completamente o conceito de grandeza. A verdadeira grandeza no reino de Deus não está em subir, mas em descer. Não está em dominar, mas em servir. Não está em ser reconhecido, mas em obedecer. Jesus viveu essa verdade em cada atitude, em cada palavra, em cada escolha que fez. E a palavra nos lembra que essa mesma mente deve estar em nós. Somos chamados a andar em humildade, a considerar os outros acima de nós mesmos e a viver livres de ambição egoísta. Esse chamado não é fácil, mas é o caminho que transforma vidas, começando pela nossa. Jesus não veio a este mundo para ser servido, celebrado ou colocado em destaque. Ele veio como servo. O próprio Filho de Deus escolheu viver uma vida de serviço, entregando-se completamente às necessidades dos outros. Imagine isso por um instante. Aquele que falou e o universo passou a existir amarrou uma toalha à cintura e lavou os pés de pescadores, cobradores de impostos e homens comuns. As mãos que formaram as estrelas tocaram os doentes, curaram leprosos, restauraram os quebrados e abriram os olhos dos cegos. Jesus serviu não apenas seus amigos, mas também estranhos, rejeitados, marginalizados e até aqueles que mais tarde trairiam. Sua vida inteira foi marcada por serviço, compaixão e entrega. Ele não viveu para si mesmo. Ele se derramou completamente por amor. E o maior ato de serviço aconteceu na cruz. Ali, Jesus entregou sua própria vida como resgate pelos nossos pecados. Ele carregou o peso da culpa da humanidade. Pagou um preço que nenhum de nós poderia pagar. Seu serviço não foi superficial, foi total, foi sacrificial. Esse é o coração de Cristo, uma vida entregue ao Pai e aos outros. E é esse mesmo espírito de serviço que somos chamados a viver. Servir quando é fácil e quando é difícil. Servir quando somos vistos e quando ninguém percebe. Servir não por reconhecimento, mas por obediência e amor a Deus. Jesus não estava confuso quanto à sua missão. Ele não viveu em busca de aplausos, aprovação ou reconhecimento humano. Seus olhos estavam firmes na vontade do Pai, e tudo o que ele fez foi em completa obediência a esse propósito.
A obediência de Jesus foi colocada à prova de forma profunda no jardim do Getsêmani. Na noite anterior à sua crucificação, ele sentiu o peso do sofrimento que estava por vir. Sua alma estava angustiada, entristecida até a morte. E em oração, ele clamou ao Pai pedindo que, se fosse possível, aquele cálice passasse dele. Mas, em total rendição, ele declarou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento, Jesus escolheu obedecer mesmo sabendo o preço que teria de pagar. A cruz não foi um acidente. Foi uma escolha de amor e obediência. Ele seguiu firme até o fim, carregando o pecado da humanidade e entregando sua vida pela salvação do mundo. Essa obediência nos ensina que seguir a Deus nem sempre será confortável. Muitas vezes, obedecer significará abrir mão da própria vontade, enfrentar dores e dizer não ao ego. Mas é nesse caminho de rendição que a vida verdadeira é encontrada. Jesus nos mostrou que a obediência total ao Pai é o caminho que conduz à redenção e à vitória. Quando a palavra nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ela não está fazendo uma sugestão leve ou opcional. Esse é um chamado profundo à transformação. Não somos chamados apenas a admirar Jesus à distância, mas a viver como ele viveu. Ter a mente de Cristo significa caminhar em humildade quando o mundo nos incentiva ao orgulho. Significa escolher servir quando nossa carne deseja ser servida. Significa obedecer a Deus mesmo quando isso nos custa conforto, status ou reconhecimento. Esse chamado confronta diretamente nossa natureza humana. Nossa carne resiste. O orgulho luta para permanecer. O desejo por controle e segurança tenta nos afastar desse caminho. Mas não caminhamos sozinhos. O Espírito de Deus habita em nós e nos capacita a viver de uma maneira que, por nós mesmos, seria impossível. A transformação começa no interior. Quando permitimos que o Espírito Santo renove nossos pensamentos, nossas atitudes começam a mudar. Passamos a amar o que Deus ama, a rejeitar o que Ele rejeita e a desejar acima de tudo a sua vontade. Essa mudança não acontece de uma vez, mas é um processo diário de rendição. Viver com a mente de Cristo é morrer para o ego, para o orgulho e para a ambição egoísta. É permitir que Deus molde nosso coração para que reflita o coração de Jesus. Esse é o caminho do verdadeiro discipulado, e é nele que encontramos propósito, vida e plenitude. A palavra nos mostra que o caminho de Jesus não terminou na cruz. Depois da humilhação veio a exaltação. Depois do sacrifício veio a glória. Porque ele se humilhou, porque se fez servo, porque foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse é um princípio imutável do reino de Deus. A exaltação vem depois da humildade. A vitória vem depois da obediência. A ressurreição vem depois da cruz. O mundo ensina que primeiro devemos subir para depois nos curvarmos, mas o reino de Deus nos mostra o oposto. Primeiro nos rendemos, depois somos levantados. Jesus nos ensinou que, se quisermos ser grandes, precisamos servir. Se quisermos ser elevados, precisamos primeiro nos humilhar diante de Deus. Se quisermos encontrar a verdadeira vida, precisamos estar dispostos a perdê-la por amor a Ele. Esse caminho não é fácil, mas é o único que conduz à vida plena. A glória que o Pai concedeu a Jesus não foi fruto de ambição, mas de obediência. Não veio da autopromoção, mas da entrega total. E essa mesma promessa se estende a todos aqueles que escolhem andar nesse caminho. Deus honra os que o oram. Ele levanta aqueles que se colocam em suas mãos com humildade e fé. Por isso, não desanime quando o caminho da obediência parecer difícil. Deus vê cada renúncia, cada escolha fiel e cada passo dado em humildade. No tempo certo, Ele mesmo será quem exaltará. Pai Celestial, nós nos colocamos agora diante da Tua presença reconhecendo que somente o Senhor é digno de toda devoção. Nada neste mundo se compara a Ti. Nada é maior do que a alegria de Te conhecer, caminhar contigo e entregar completamente o nosso coração a Ti. Senhor, ajuda-nos a ter a mente de Cristo. Guarda nossos pensamentos para que não se desviem para coisas menores. Fixa o nosso coração na Tua presença. Queremos viver de forma que Te agrade em tudo que fazemos. A Tua palavra nos ensina a fazer todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejamos filhos de Deus irrepreensíveis em meio a uma geração corrompida, brilhando como luz neste mundo. Por isso, Pai, livra-nos da negatividade, da amargura e de todo espírito de divisão.
Que a nossa vida reflita a tua luz e conduza outros até ti. Jesus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade que nos sustenta diariamente. Foi pela tua misericórdia que recebemos vida quando merecíamos morte, esperança quando só havia pecado e restauração quando estávamos quebrados. Como não te louvar por um amor tão grande? Pai, perdoa-nos quando nosso coração foi dividido. Perdoa-nos pelas vezes em que dissemos que te amávamos, mas seguimos os caminhos do mundo. Purifica-nos. Senhor, remove toda a duplicidade do nosso coração. Acende novamente em nós um amor sincero e profundo por ti. Hoje escolhemos colocar nossas mãos no arado e não olhar para trás. Escolhemos viver totalmente rendidos à tua vontade. Dá-nos clareza para enxergar a verdade, coragem para viver em obediência e força para permanecer firmes mesmo quando isso nos custar algo. Que nenhum ídolo tenha lugar em nosso coração. Retira tudo que tenta ocupar o teu lugar. Nossa vida, nossos sonhos e nosso futuro pertencem a ti. Ensina-nos a te amar acima de todas as coisas, a servir com um coração sincero. Nós te entregamos tudo. Senhor, que jamais nos tornemos mornos ou indiferentes à tua presença. Que vivamos com gratidão em todos os dias, nos dias bons e nos dias difíceis, sempre reconhecendo que tu és digno de toda honra e louvor. Em nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Se você precisa de uma oração específica, deixe seu pedido. Será um privilégio orar por você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a viver com a mente de Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Se você precisa de uma oração específica, deixe seu pedido. Será um privilégio orar por você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a viver com a mente de Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. Amém.